Bora lá, meus amigos, retomando então os estudos, leitura barra barra. A gente parou na página Correções após topos e fundos duplos, página 224. Leitura do barra barra, né? Leitura de gráficos de preço barra barra. Bye bye bar, né? Como era conhecido. O livrinho azul do Brooks, o livrinho da capa azul. Ó, vamos começar aqui em correções de topos duplos, topos e fundos duplos. Se o mercado formar um fundo duplo após uma queda, mas antes que a alta decole, então, ou antes que a alta, né, realmente ela comece, então ele tem uma correção que testa um pouco acima da mínima do fundo duplo, esse setup de compra de correção de fundo duplo. O mercado fez, né, duas tentativas de cair e nas duas vezes o comprador pressionou os vendedores em torno do mesmo nível de preço. Então, deixa eu mostrar aqui na prática uma correção de fundo duplo ou de topo duplo. Gente, é uma segunda entrada, certo? Então, ela é melhor ainda do que uma entrada, do que a primeira entrada, que seria o fundo duplo. Esse setup é muito interessante. Aqui, ó. Aqui eu tenho já um fundo duplo, um segundo. E, ó, conforme ele descreveu ali, ó. Eu tenho um fundo duplo, o mercado tentou ir, só que voltou, fez um teste dessa mínima anterior ou do fundo duplo, fez um teste para só então decolar, ó. Só então o mercado foi embora. Então, por isso que chama correção de fundo duplo. É uma segunda entrada, é uma segunda oportunidade. Uma variante dela é o ombro, cabeça, ombro, que nesse contexto, por exemplo, ó, aqui eu tenho um topo duplo. Aqui é a segunda entrada. O mercado subiu para testar esse topo duplo. É conhecido também por ombro, cabeça, cabeça, ombro. Então, não deixa de ser também um topo duplo e uma correção desse topo duplo. Voltando aqui. E esse setup, diga-se de passagem, é muito interessante. Porque geralmente, muitas vezes, é depois dele que o mercado decola, o mercado vai embora. O fundo duplo não precisa ser exato e geralmente o segundo fundo é ligeiramente mais baixo do que o primeiro. Olha lá, ó, padrão de ombro, cabeça, ombro, ó, que eu mostrei agora há pouco. Fazendo com que o padrão, às vezes, pareça um padrão de oco, né? Ombro, cabeça, ombro. Eu acabei de mostrar lá. Se o segundo fundo não atingir pelo menos o primeiro, há o risco de o fundo estar apenas formando uma correção de duas pernas de lado para cima. E seria melhor procurar um scalp em vez de swing, certo? Um padrão de correção de fundo duplo ou topo duplo pode ser considerado um fundo de três puxadas ou fundo triplo, em que a terceira puxada para baixo não teve vendedores fortes o suficiente para criar uma nova mínima. Então, podemos também considerar como um fundo triplo, topo triplo. Também pode ser considerado como duas tentativas de fracassadas de exceder o extremo anterior, geralmente, né, formando uma L2, e duas tentativas fracassadas geralmente levam a uma reversão, ou seja, aí, qualquer topo duplo leva ao oposto, tudo que o mercado tenta fazer duas vezes para um lado não consegue, vai fazer para o outro lado, e assim por diante, como, né, premissa geral. Alguns técnicos dizem que os fundos e os topos triplos sempre falham e sempre se tornam padrões de continuação, mas eles exigem que os três extremos sejam idênticos no tique exato, certo? Quando essa definição, com essa definição estrita, o padrão é tão raro que não vale a pena mencionar. Os traders ganharão muito mais dinheiro usando definições vagas. Quando algo se assemelha a um padrão confiável, provavelmente deverá ser operado como um padrão confiável. Eu poderia dizer também, gente, que esse topo triplo que ele acabou de mencionar, né, o fundo triplo, que tem as três idênticas, isso aí você vai operar como platô, né? Platôs são três topos ou fundos idênticos, ou às vezes corpos também idênticos. Então, opere como platô. Platô a gente sabe que ele é magneto, se afastar dele
Quando o preço voltar, ele vai testar aquele ponto, é um ponto relevante. Platô, se ele romper, ele tende a acelerar porque vai ter muito stop. Quando não acelera, é uma falha, como qualquer bandeira, então o mercado é uma falha de platô. Então, a gente poderia trabalhar esse topo triplo aqui, ou fundo triplo, como ele mencionou, quando foi idêntico, operar como platô, certo? Conforme as suas características e o que que é normal, o que que é mais comum acontecer. Este é um padrão de reversão e não um padrão de continuação. Como uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, ambos os setups de entrada de compra, mas um único início de uma tendência, um padrão de reversão ou outro ocorre em uma tendência, um padrão de continuação, ou pelo menos depois de haver uma perna forte. Já que eu explico isso aqui, para a gente finalizar essa parte teórica, da mesma forma, se houver topo duplo em uma alta e houver uma correção que se aproxime da máxima, essa correção de topo duplo é um bom setup de venda. Então vamos lá. Pela regra geral, e somente é trabalhado, até onde eu aprendi, a minha análise técnica clássica trabalha somente com topo duplo e fundo duplo, certo? Então, um exemplo. Aqui eu tenho um topo duplo, gero uma venda aqui para o mercado reverter, é uma figura de reversão. Se estamos em lateralidade, o topo duplo é para o mercado reverter, vir aqui embaixo, ou pelo menos fazer o que fez aqui. Só que aqui, ó, aí tem um outro fenômeno. Topo duplo, figura de reversão. É para reverter, concorda? O mercado está subindo. Se ele parou nessa resistência, faz o topo duplo, figura de reversão, o mercado vai reverter. E tem a bandeira em forma de fundo duplo, a bandeira em forma de topo duplo, que é uma figura de continuidade. Ou seja, o mercado já fez uma forte perna, né? Corrigiu a primeira vez aqui, ou seja, esses compradores realizaram parciais aqui, realizaram lucros aqui, ou os vendedores atacaram querendo reverter já, tentaram já formar um topo duplo aqui e reverter. Só que como era canal estreito de alta, acabou dando continuidade, beleza. Voltou aqui ou aqui, ó. Eu também tenho um fundo duplo, só que agora eu tenho uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Esse já é figura de continuidade, não é figura de reversão. Não está revertendo aqui, ó, nesse momento, não está revertendo nada, tá? Não é um padrão para reverter, é um padrão para continuar, certo? Então, por isso que quando eu falo em bandeira, é um padrão de continuidade. Quando eu falo só o padrão topo duplo, é um padrão de reversão. Ficou claro? Se eu, qualquer coisa eu repito. Ó, pega de novo aqui, ó. Nós temos aqui nessa tela dois padrões de continuidade, ó. O mercado está indo forte, aqui eu tenho uma alta surpresa majoritária. É, aqui o mercado, então, está fazendo uma correção. Eu tenho uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. O que que é mais provável que nesse momento? É uma continuidade. A mesma coisa continuou acontecendo, ó. Bandeira de alta, fundo duplo, padrão de continuidade. Agora, nesse momento aqui, ó, topo duplo, né? Padrão de reversão. Então, queremos reverter. Se for a favor, queremos retomar. Aí vira uma bandeira, certo? Assim como o ombro, cabeça, ombro, tem isso também. Tanto que o Brooks considera, em alguma parte dos livros, até ele menciona, né, que o padrão de ombro, cabeça, ombro é uma figura de continuidade, né? Mais de continuidade do que de reversão. Porque se ela estiver numa tendência, qualquer padrão, ombro, cabeça, ombro invertido, eles são figuras de continuidade. Não tem nenhum fácil aqui. Visualmente, eu não estou vendo nenhum facinho aqui. Para a gente ver quando é continuidade, quando. Mas né, no barra barra a gente vai estudar isso. Ó, você vê, Ô, você tem Leandro, cabeça, ombro, tentou reverter, o ombro, cabeça aqui em cima, ombro, tentou reverter. Só que muitas vezes ele é de continuidade. Ó. Ombro, cabeça, ombro, era, né, para ser continuidade. Aqui no caso lateralizou, mas querendo ou não, virou uma bandeira para continuar a subindo. Beleza. Ô, Leandro, Oi, volta naquele primeiro gráfico que você estava analisando, o próximo. esse aqui?
Esse aí, não, o próximo. E esse dava É, eu 3. vendi, eu vendi essa barra de baixa lá em cima, fechando perto de sua mínima, que ia formar o pivô de baixa. Só que aí era uma bandeira de alta ao invés de um pivô de baixa, né? Deixa eu numerar aqui, só para me identificar. Qual que você vendeu? A 30? A 30, 29, 30? 44. 44. A 44. Vendi o fechamento dela. Aí depois que formou a 50, aí eu saí. Certo. Porque aí eu vi que era uma cunha, né? Uma bandeira de alta em forma de cunha. Isso, perfeito. Era fundo duplo aqui, bandeira de alta e fundo duplo. Tinha vários motivos, sim, para comprar. Legal, perfeito, isso mesmo. Mas, na hora que você faz a venda, era uma venda que é para buscar aqui embaixo, né? É uma É, venda para ficar esperto que tinha tudo para buscar aqui embaixo. Só que o mercado, quando fica muito óbvio, é normal ele fazer o oposto, justamente para armadilhar os incautos, né? Porque quando vê, devolve aham. tudo, né? O cara vende É, aqui, foi, devolve tudo. foi, foi ele buscar liquidez, né? É, acabou que voltou no mesmo nível, aí sim foi embora. Aí, ó, dentro do que nós acabamos de ler, olha que interessante. Fundo duplo e correção do fundo duplo, ó. Pode ser considerado também. Correção profunda, né? Que ele chama, fundo duplo e correção profunda. Então, querendo ou não, aí sim o mercado partiu, ó. Outro exemplo. Outro exemplo. E acabou sendo um fundo triplo também. E acabou sendo também aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, ó. Porque aqui está levemente abaixo dos outros dois pontos. Então, é uma variante de ombro, cabeça, ombro. Então, é uma figura de continuidade, ó. Foi uma bandeira para continuar. Quem tem paciência consegue, né? Pegar bons trades aí, ó. Deu várias oportunidades. Bora lá. Aqui nós vamos ter alguns exemplos. Só que o gráfico tá errado para mim aqui. 8,18. A numeração tá errada. Será que 3, 5 tá errado aqui, né? Numeração do gráfico do Brooks, tá? Ou é o livro ou aqui que tá errado. Não tá tendo a mesma numeração. Vamos ver aqui. O SPY mensal dessa figura teve uma compra de correção de fundo duplo na barra 5 aqui. Esse gráfico aqui tá errado. Vamos ter que trabalhar aqui, por enquanto. Aqui então nós tivemos, ó, o teste com a barra 5 e um tique acima da máxima da barra anterior. Não, parei. Acima da mínima, né? Acima da mínima da barra externa 5, um tique acima da máxima da barra anterior. A barra 4 estava um pouco abaixo da barra 3. No livro tá certo ou tá errado aí? Da mínima anterior, né? Um tique acima da mínima aqui, ó. Como é que tá no livro isso? Isso é um erro, né? Concorda? Não tem lógica. O fundo duplo, a da barra externa, 5, tá certo. Um tique acima da mínima, né, da barra anterior. Deve estar errado isso no livro. A barra 4 estava um pouco abaixo da barra 3, mas isso é comum e, na verdade, preferível. Padrões de compra de correção de fundo duplo. Frequentemente são padrões de ombro, cabeça, ombro. Só um instantinho. Pessoal, acabei de conferir aqui, realmente é no livro que tá escrito errado. Do meu ponto de vista, que eu, ó, interpretando aqui, vamos lá interpretar juntos. Teve uma compra de correção de fundo duplo, 3 e 4 é o fundo duplo, certo? Na barra 5 que corrigiu, um tique acima da máxima da barra anterior. Assim que então ficou um tique acima da mínima, não é da máxima. Então aqui eu acho que o Brooks se enganou. Eu vou deixar aqui né, em vermelho. É isso mesmo, né?
A barra 4 estava. Aí ele falou certo, a barra 4 estava um pouco abaixo da barra 3, mas isso é comum e, na verdade, preferível em padrões de compra de correções de fundo duplo. Frequentemente são padrões de ombro, cabeça a ombro. Então tá certo, aqui era para ser mínima, não ser máxima, beleza? Mas acontece. Eu já vi outros erros do Brooks, na enciclopédia tem, no curso completo tem. Coisas que, às vezes, sim, o menino vai falando, o Brooks, né, vai falando, falando, falando e se perde ali numa palavra, algum erro tem mesmo, tá? Isso não diminui o valor da obra. Mas eu conferi aqui no livro em inglês, era para ser máxima mesmo. Bom, vamos lá, dando continuidade. A barra 4 estava um pouco abaixo da barra 3. Aqui, abaixo da barra 3. Mas isso é comum e, na verdade, preferível em padrões. Ah, eu já li, desculpa, vamos lá. A barra um e 2, ó, 1 e 2 aqui, que fez esse topo duplo, foram bandeira de baixa em forma de topo duplo, um padrão de continuação, e não um topo duplo que é um padrão de reversão no final de uma alta, certo? Então, aqui é um padrão de continuação. Enxergue como continuação. Embora especialistas digam que, como Warren Buffett está comprando o colapso na última barra do gráfico e, portanto, o fundo está dentro, ainda não há evidência de price action de fundo duplo e o tremendo valor que Buffett está vendo que pode se tornar maior valor nos próximos meses. Não compre só porque Buffett está comprando. Espere por um rompimento da linha de tendência de baixa no gráfico e, em seguida, por um teste de mínima que se reverte para cima. Que é isso, gente. É isso que nós estamos trabalhando. Tem um fundo duplo, é melhor você comprar quando houver um teste desse fundo duplo. Ou seja, ombro, cabeça, ombro, ou quase é, uma correção profunda, tá? Dê preferência, que é um segundo sinal de entrada. O momentum para baixo é muito forte para se pensar em comprar nesse ponto. Espere por um fundo de price action e virá eventualmente. A barra enorme pode ser um sinal de que os vendedores estão exaustos, mas até que haja evidência de price action para o fundo, os traders espertos estão esperando o gráfico diário, estão procurando para vender. Então, ó, ainda mais quando você tiver um fundo muito forte aqui, ó, fundo duplo, muito forte, poderia simplesmente ser uma armadilha. E é o que a gente chama de armadilha de fundo duplo, falha de fundo duplo. Se o mercado viesse abaixo aqui, ó, você teria pelo menos mais essa projeção aqui para baixo, ó. Agora, depois que faz o fundo duplo, aumentou sua probabilidade, porque segundo as entradas são melhores. Então você, olha lá, conseguiria a reversão aí, compraria melhor. É lógico, às vezes essa situação não acontece, o mercado já vai embora. Pode acontecer também, né? Aí, por isso que é tomada decisão. Mas se surge a oportunidade, vamos supor que você já comprou no fundo duplo e surge a oportunidade, adicione. Sua probabilidade aumentou e o seu risco está pequeno, está muito pequeno. Então, são situações que compensa adicionar. Se você já comprou no fundo duplo. Próximo gráfico, ó, esse beleza, está perfeito. A barra um aqui, ó, dessa queda muito forte, foi o fim de uma grande segunda perna para baixo. Portanto, o possível setup de reversão. Embora o movimento para cima, para a barra 2, ó, até a barra 2 aqui, tenha sido pequeno, nem a barra 3 nem a barra 4 conseguiram atingir a mínima. Olha lá, a 3 ou a 4 não conseguiram atingir a mínima da barra um. E, portanto, formaram uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Deixa eu parar aqui, que esse aqui é um padrão também, gente, que ele é muito sutil, mas ele é muito efetivo. Que seria isso aqui, ó. Isso aqui é considerado uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Que na realidade é um fundo triplo, que a análise técnica chamaria. Mas, ó, quando você tem aqui levemente abaixo, em referência a esses outros dois, ó, é uma bandeira de alta em forma de fundo duplo aqui também, pode ser chamada. Em vez de ser chamado fundo triplo, então você pode ver que ó, o mercado já tentou subir agressivamente, já mostrou força compradora, tanto que
Foi nesse momento que rompeu a linha de tendência que vinha, né? A linha majoritária. Rompeu forte, aí veio, testou de novo aqui, ó. Acabou fazendo um platô. Olha lá, todos no mesmo nível aqui. Então, olha isso aí, o mercado aí sim reverteu. Além de platô, eu tive aqui também uma reversão majoritária de tendência, né, de mínima mais alta. Então, deu vários motivos aqui. Olha que interessante. Bons setups. Aí, quando você tem fundo duplo, linha de pescoço, ó, primeira projeção seria isso aqui, ó. E mais ou menos é um ponto que seria testado. Aqui eu tive um clímax de venda, então esse ponto seria testado. Olha lá, foi testado no mesmo dia. Então, para quem comprou aqui, teria as duas maneiras de chegar nesse alvo que chegou aqui, ó. Uma delas é, aqui é um lugar que seria testado, porque é um clímax de venda, ou a projeção do fundo duplo, linha de pescoço projetado para cima. Às vezes não vai dar exato, você tira a sombra aqui, que aí tirando a sombra deve ter chego, ou deve ter chegado. A barra 6, a barra 6 aqui, fez um teste exato da mínima da barra 3 e não foi capaz de cair abaixo dela, ou abaixo da mínima da barra 1. Então, esta foi uma bandeira de alta e forma de fundo duplo mais ampla, com a barra 3 ou barra 3 e 4 formando um primeiro fundo, né, que formaram um primeiro fundo. Isso também é conhecido como acumulação. As instituições estavam defendendo a mínima da primeira barra em vez de tentar executar os stops, indicando que que acreditavam que o mercado iria subir. Certo? Então, por isso que se chama acumulação, eles vão acumulando, à medida que cai, esse preço interessa, eles vão comprando, 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 defendendo. Justamente a gente vai enxergar, vai ver isso, aí na hora que vier essa barra forte aqui, ó, dando sinal para a gente poder comprar, caso já não esteja comprado ou já não tenha comprado antes. Até porque teve um outro setup que aconteceu antes, que, ó, que foi na 5, né? A 5 foi um gap de barra em relação à média. Quando você tem mais de 20 barras abaixo da média, a primeira vez que fecha acima é uma venda para vir testar mínimas. E aí, ó, veio, testou mínima. Então, o vendedor ganhou dinheiro, trazendo o preço até aqui, e o comprador defendeu aqui para poder levar o preço para cima. A barra 5 foi uma. Ah, já que ó, já me antecipei, acabei explicando antes. A barra 5 foi uma barra de gap em relação à média móvel, que muitas vezes fornece momento contra a tendência necessário para levar a uma reversão da tendência. Ela rompeu a linha de tendência majoritária, eu acabei antecipando, que já faz uns 3 anos que eu li o livro, eu não lembro da ordem das coisas, mas aí, ó, tudo que eu já falei, o livro ensina, gente. Tá vendo? Tudo que eu falo no cotidiano, a maioria das vezes, o livro ensina. É que tem que prestar atenção nesses detalhes. Às vezes você chega cansado na leitura nessa parte, aí você ignora esses detalhes. Ou simplesmente também não está sendo explicado aqui o que que é. O que que é linha majoritária de tendência de baixa? Ah, é uma linha com uma tendência que tem mais ou menos 20 ou mais barras, o rompimento dela tem que ser forte para você ter um bom contexto de reversão majoritária de tendência, certo? Ó, muitas vezes ela é rompida com momentum, isso é interessante, demonstrando pressão compradora. Tá vendo? Eu falei várias coisas que não vai estar aqui, né, nesse simples parágrafo. Ela rompeu a linha majoritária e a barra 6 foi um teste da mínima, de mínima com mínima mais alta, né, da barra 1 extremo da tendência de baixa. Fácil, né? Fácil. Vamos lá. Esse outro gráfico agora. A barra 4 nessa figura aqui, olha lá, ó, fundo duplo, correção aqui, ó, correção de fundo duplo, parecia um setup para uma compra de correção de fundo duplo, mas a barra 3 estava 5 centavos acima da barra 2 e uma baixa muito forte. Essa mínima um pouco mais alta geralmente anula o padrão e faz o rally de baixa de duas pernas um pouco mais provável do que uma nova alta. Ó, se a gente for reparar, a 3, ó, ela estava levemente mais alta do que a 2, tá? Então, acabou que descaracteriza um pouco esse padrão. A gente quer ou os dois fundos aqui idênticos ou a 3 levemente mais baixa, até para formar o padrão de ombro, cabeça, ombro, para reforçar, certo?
Quando acontece desse fundo ficar levemente mais alto, descaracteriza um pouco essa. Ele fala isso no livro, tá? Mas no curso completo e na enciclopédia ele considera como correção de fundo duplo também. Mas no livro, há 15 anos atrás, ele falou que ia descaracterizar. Mas como eu guardei isso, mas aí eu vi quando ele mostrou no curso completo ou na enciclopédia, mas é apenas firulas, gente. De um jeito ou de outro, vai considerar como fundo triplo, nada que descaracterize. Dentro de contexto, você vai operar como se fosse um fundo triplo. É que no caso aqui nós tivemos essa força muito forte, chegou na média móvel, era previsível o mercado voltar a cair, ó, de livro. Baixa surpresa majoritária, padrão de triângulo aqui, encostou na média móvel, ó, pau na venda. Quem o diga essa semana, né? Essa semana deu para fazer grana. Todos os dias foram tendências fortes como essa aqui, ó. Quem estuda, quem sabe identificar essas coisas, faz igual a gente fez na sala. A gente pegou aquela queda do dólar gigantesca e assim, entrando toda hora, e entrando, reentrando, adicionando. Sexta foi espetacular. Por isso que eu convido, venham operar com a gente na sala, umas tendências daquela, cara, hora nenhuma a gente diz, não, entra na compra, não. Pegamos essa queda aqui, ó, fenomenal, ó. Cadê? E assim, com direito a várias entradas. Quem acompanhou desde o YouTube, nós já tínhamos vendido desde lá de cima, né? E no caminho foi dando aí, ó, dezenas de entradas na venda, dezenas de entradas. Só venda, 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 dezenas, ó. Quem quis fez dinheiro. É, Andou 93 pontos. Tendência, eu falo para vocês, gente, é fenomenal quando acontece esse tipo de tendência. E muita gente tem medo de entrar na venda porque já foi longe demais, pode parar aí, o dólar só está andando 30 pontos no dia, como que vai fazer 3 vezes mais? Tá aí, ó. Contra a tendência não se brinca. Onde que eu parei? Além disso, a primeira correção do rally minoritário, que se seguisse, né, a barra 2 em uma tendência forte, quase sempre configura uma entrada a favor da tendência. Portanto, não seria aconselhável procurar fundos aqui. No entanto, o mercado subiu mais de $1 desde a entrada de compra, né? Mais ou menos aqui, então. Portanto, não seria aconselhável procurar fundos aqui. Desculpa, a entrada na compra, se um trader aceitou a operação, com grandes sombras nas barras 2, 3, 4, e com o mercado ainda nos primeiros 90 minutos, portanto, sujeito à reversão na abertura, foi uma operação razoável. Tá? Então, comprar aqui seria uma operação razoável, que nós tínhamos, então, o padrão que nós comentamos. Só que, gente, aqui tem uma premissa que eu falo sempre, né? Você entrou contra a tendência, se aparecer um movimento a favor da tendência, volte para a tendência. Porque padrões de contra-tendência, eles servem para armadilhar. Eles armadilham os traders. E o Brooks até fala, se você tem dificuldade em reverter ou retomar para a direção correta, já nem entre na compra. Espere o mercado criar força, pressão, demonstrar que reverteu, que são situações de maior probabilidade, do que você entra contra a tendência e depois se amarra na posição, se ama ela, lá, ficou armadilhado o resto do dia. Quem comprou e ficou comprado, aí depois você fica virando. É isso mesmo, quem não tem as manhas não entra, não. Não entra sem a ajuda de um profissional, não. Então, é uma operação viável? Era. Mas, como eu digo, eu brinco, né? Cada barrinha, cada contextinho aqui vai te contando uma história. A história aqui fez um plot twist aqui, veio só para enganar os compradores. Opa, deu um gostinho para eles, deu até $1 aqui, como ele comentou, mas, cara, chegou na média móvel, reversão de duas barras, bandeira de baixa em forma de triângulo, ou seja, assim como nós acabamos de falar agora há pouco, né? Fundo duplo é um padrão de reversão a favor de uma tendência, é um padrão de continuidade. É um padrão de continuidade, ó. Então, ó. Eu tenho um forte impulso. Aí, reversão e frente a uma queda tão forte quanto essa, uma baixa surpresa majoritária, quem que vocês acham que vai prevalecer?
Maioria das vezes vai, né? Lógico, poderia falhar também, tudo pode falhar. Mas maioria das vezes, mais vezes do que não, é isso aqui, ó, que vai prevalecer. Ainda, ó, o mercado é tão generoso, tão bonzinho. Eu falo, tem alguns momentos, perde dinheiro quem quer. Ó, o mercado ainda rompe, testa por baixo com mais, ó, três puxadinhas aqui e pancada de novo na venda. Então o mercado ainda te dá, é generoso, que aí você fica tão enviesado na compra, aí você começa a ver, não, tem um fundo quádruplo aqui agora. E esquece de ver que houve outro rompimento aqui, houve outra bandeira em forma de cunha aqui, de forma bem pequena. Houve aqui é o que chamam, tem muito no barra barra, né? M2S, que é o topo duplo na média móvel. Ou seja, tem todos os padrões aqui do mundo para vender e às vezes a pessoa está enviesada na compra, contra a tendência. E aí o que acontece? Perna um, o mercado quer buscar sempre o quê? Perna um, perna 2. Se vai fazer ou não, hoje na aula à tarde, se der, vamos falar sobre isso aí. Um dos assuntos é esse. O mercado quer fazer perna um, perna 2. Ó, então, no entanto, os traders mais espertos estariam vendendo o teste da média móvel, que ó, foi o que eu falei. E se você fizesse scalp dessa primeira compra, poderia ser difícil mudar rapidamente para uma mentalidade de venda. Aí, ó, tudo que eu falei, eu antecipo toda hora, gente. É que eu não lembro. Faz tantos anos que eu li o livro. Eu acabei me antecipando, mas foi tudo que eu acabei de explicar. O trader entra contra a tendência, esquece, bitola ali, fala, não, e deixa eu gerenciar. Se der errado, eu gerencio. Gerencia, mané, quanto essa tendência aqui, quero ver se gerenciar. Eu falo isso porque eu já vi cara fazendo isso e que se dizia professor, e ficou 170 mil negativo na situação. Porque, por causa de 3 pontos. Foi 3 pontos contra a tendência, entrou lá com 100 contratos, o mercado andou 2 pontos no dólar, né? E voltou a cair. Aí ficou lá gerenciando. A barra 8 foi um setup de correção de fundo duplo, com a barra 7 sendo 3 centavos abaixo da barra 6. Então, ó, ombro, cabeça a ombro aqui, né? Também. A barra 8. Na realidade, eu acho que seria a posterior, né? Ou o 8 está fora do lugar. Vamos considerar essa barrinha de alta aqui, que seria o padrão, tá bom? Mas a entrada nunca foi acionada. A barra após a barra 8 não foi capaz de atingir a máxima da barra 8. Mais uma vez, escolher um fundo do poço em uma forte baixa, sem forte perna anterior para cima de rompimento de linha de tendência, não seria uma boa abordagem. Vamos lá, vamos conversar aqui. Anteriormente, então, ó, de novo, eu tinha esse rompimento de linha de tendência, mas para você ver, ó, o mercado está agressivo, está retomando, está voltando a descer. Aqui de novo, ó. Se eu traçar aqui, aí veio essa barra 8, ó. Rompeu a linha de tendência de baixo, a linha de tendência majoritária. Mas, gente, para eu contar com uma reversão majoritária, como regra geral, eu tenho que ter um forte rompimento contendo pelo menos ali umas 5 barras, ou um fraco rompimento contendo pelo menos 10 barras, tá? Pelo menos isso para eu pensar em reversão majoritária de tendência, como regra geral. Tem algumas exceções, lógico, tem algumas reversões minoritárias que se transformam em majoritárias, são exceções. Mas como regra geral é isso. Aí teve forte rompimento? Não. Então, a gente vai aproveitar da fraqueza desses traders que querem achar o fundo de uma tendência, né? Eles ficam querendo acertar o fundo da tendência, e nós já estudamos isso semana passada. Isso é uma grande fonte de perda de operações, de trading, porque você assume que o risco é pequeno, deixa eu comprar aqui. Se eu acertar esse risco pequeno que eu vou correr, vamos falar em dólar, né? O mini dólar. Eu vou arriscar perder 5, mas se eu acertar o fundo aqui, eu posso ganhar 15, 20 para cima. Só que você vai ficar estopando 5 pontos, da outra entrada você está estopando 5 pontos, e assim vai ter aquele corte de papel, né? De 5 em 5, quando vê você já está negativo 30 pontos, tá? Sendo que, a favor de uma tendência que o diga sexta-feira, né? Você vai aproveitar esses momentos que der compra, se fosse acionada a compra aqui, armadilhou o comprador, deu entrada a favor da venda, você vai entrar na venda.
Recordando também, nós estudamos aí semana passada no Barra Barra. Você pode fazer, puxar para o gráfico de 1 minuto a favor dessa tendência muito forte e pegar essa mesma situação desses armadilhados, os que estão comprando em fundos. Gente, isso aqui tudo chama fundo minoritário, tá? Quem vai comprar esses fundos minoritários num tempo gráfico de 1, 2 ou 3 minutos, eles vão estopar abaixo aqui, ó, em algum lugar eles vão estopar. Você vai entrar a favor do movimento, onde ficaram presos no 1 minuto. Isso ficou claro, né? Quem não entendeu bem o que eu falei agora, assista a aula da semana passada. Tem hora, gente, assim, eu sei que não é fácil falar que ganhar dinheiro day trade é fácil, é leviandade, mas, gente, tem hora que é fácil e as pessoas não querem, não aceitam a facilidade. Aí fica se matando em arame farpado, fica se matando quando tem dúvida. Ó, vamos dar um exemplo aqui que nós vivenciamos na sala essa semana. É, é o que eu digo, não se mate na hora que o comércio deu dúvida em você, não faça nada. O mercado subiu muito forte aqui, né? O dólar. Aqui gerou uma compra, até deu mais 5 scalp. Aqui, ó, já gerou. Do meu ponto de vista, a primeira entrada seria aqui, tá? Depois, né, até eu puxei slide, mostrei para os alunos. A primeira entrada boa no dia seria essa. Ou era aqui. Aqui justificava, porque você teve esse fundo triplo, na hora que subiu, comprava aqui. Quem estava bem atento na formação da primeira barra, poderia comprar aqui. Ou, tecnicamente, falando por ordem stop, dentro das informações que você tem dentro do dia, aqui. Aí, beleza. Deu compra aqui ou aqui, mercado foi embora. Ah, foi embora não. Aí fez um topo em forma de cunha. Me deu dúvida de vender essa barra aqui. Embora tivesse alto, mas muita sombra. Mas o pessoal é minha testemunha. Até falei, ó, essa aqui fechou de baixa. Se a próxima fechar de baixa, vai ser uma boa venda. Ela fechou de baixa, mas fechou com muita sombra. Me deu uma certa dúvida, mas pagou. Chegou aqui, para mim foi uma boa compra. Porque, querendo ou não, era um triângulo expandindo, a barra de sinal foi boa. O único problema é que teve quatro fortes barras aqui, ó. Beleza? Até cheguei a comprar aqui, mas o mercado não foi. Eu esperava perna um, perna 2 ou retomada de impulso e canal. Não foi. Saí no 0 a 0. Falei, ó, tô saindo no 0 a 0, larga a mão, vamos esperar. Aqui, como desceu muito forte, é uma bandeira de baixa em forma de L1. Dava uma venda. Só que eu falei, mas barra de sinal ruim, mesmo estando alto, não vou entrar não. Quando veio aqui, fundo duplo, deu uma compra, uma barra de sinal ruim. Eu cheguei até a entrar, saí no 0 a 0. Cheguei a falar, gente, estou confuso, estou confuso. Para mim, o mercado vai subir hoje, porque aqui nós tivemos uma alta surpresa majoritária. Para mim, vai subir. Mas nesses momentos aqui, ó, de 1 hora e pouco, estou confuso. Porque, claro, pode também falhar essa bandeira e o mercado simplesmente fazer isso aqui, ó. Mas eu pressupunha que subiria. Está confuso? Não faça nada. Ou confie no stop, ó. Eu estou falando igualzinho o Brooks fala no curso completo. O Jonathan tá aí. O Jonathan Jesus, se fosse, né, ele gosta também, assistiu já bastante curso. Não é desse jeito que o Brooks fala, ô, Jonathan? Ou você sai se você estiver confuso, ou confie no stop, né? Confie no stop da compra, ou sai aqui. Se você estiver duvidoso, espera de novo a ação de preço conveniente. Aí o que acontece? Não é para se matar aqui. Agora, aí você pega o outro dia. O outro dia não dá dúvida nenhuma. É só vender, não dá dúvida, né? O mercado está claro, a regra está clara, é só entrar vendido. Eu não lembro como é que foi o índice, que eu nem acompanhei muito o índice na sexta. Mas, ó, até aqui mais ou menos estava claro, era tendência também muito forte, fez uma correção. O cara que sabe operar por contexto não tomou stop, nem que se ele comprou aqui em cima, daria para gerenciar, mas esse é assunto para outro momento. Ou seja, o mercado era para ganhar dinheiro em qualquer um dos dois ativos, os dois funcionaram muito bem, mas o dólar foi muito mais fácil. O dólar foi muito mais fácil, sexta-feira. Enquanto quinta, o mini índice eu achei mais fácil, ó. O mini índice, quem estava no YouTube mesmo, eu já falei da venda da barra um, né? O mercado caiu. Quem estava comigo na sala, a 8 eu falei em compra. O mercado subiu. Então, o mini índice foi muito mais fácil na quinta e o dólar foi difícil. E vice-versa na sexta. Bora lá, terminar esse trecho.
É, Essa foi uma tendência de baixa desde a abertura, que é um dos tipos mais fortes de tendência de baixa, e você só deveria procurar vender. Olha lá, é o dólar que eu acabei de mostrar, na sexta, né? Que só caiu. Você só deveria procurar reversões depois que houvesse forte rompimento da linha de tendência, que foi o que eu acabei de explicar. Tracei a linha de tendência só depois que tivesse o forte rompimento. A barra 11 aqui foi uma terceira tentativa de formação de fundo duplo. A barra 10 estava acima da mínima, da primeira barra 6 aqui. Então, né, tinha uma mínima, outra mínima, outra tentativa de reversão, tornando o padrão fraco, na melhor das hipóteses. E, gente, e olha quem está por cima aqui, ó. Nosso preço justo dentro de uma tendência, que é a média móvel. Em uma baixa, os traders mais espertos entram a favor da tendência vendendo M2S, foi aquela entrada que eu falei agora há pouco, ó. M2S aqui, L2 na média móvel, topo duplo na média móvel, segundo toque na média móvel, segundo sinal de venda na média móvel, como a M2S, né, da barra 8 e da barra 11, ó. Tá lá, L2, ó, perto da média móvel, ou 11, que seria L4, né? L2 mais L2, você poderia chamar de L2 aqui ou de L4, qualquer coisa que você chamasse. Olha, L2 aninhada, porque eu tenho uma L1, L2 aqui, L1 e L2 por ser topo duplo. Ou seja, vários padrões. Aí, ó, quando se aninha vários padrões, olha, outra pancada para baixo. Gente, alguma dúvida? Vamos parar por aqui, que já deu nossa hora. Mas se tiver dúvida, mais uns 5 minutinhos. Quem estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Alguma coisa mais para agregar? Então, beleza. Bom domingo a todos, boa semana, bons trades, boa sorte, prosperidade. Vida longa e prosperidade. Um abraço.